Olá, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa segunda aula da Semana da Amamentação aqui do Espaço Le Boyer. Hoje a gente está com uma convidada super especial, que é a Lorena. Ela é Baby Planner, ela vai se apresentar. Para quem ainda não me conhece, eu sou Cindy Ferrari, sou especialista em aleitamento materno, consultora em amamentação aqui pelo Espaço Le Boyer. Lorena, quer se apresentar? Sim, olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Lorena Dias, Baby Planner do Espaço Le Boyer. Eu sou mãe do Pedro e a maternidade me despertou para essa vontade realmente de ajudar outras mães, né, Cindy? Como a gente já conversou bastante. Sim. E encontrei agora nessa profissão uma oportunidade mesmo de fazer isso, de colocar em prática esse meu desejo. Isso é muito bom, né? Acho que a maternidade ela vem para nos transformar de várias formas. E Diversas. muitas mulheres acabam se encontrando até profissionalmente, a gente acaba se identificando, vem esse desejo de querer ajudar outras mulheres, né? Acho que desde a gestação, pós-parto, a gente quer contar tudo que a gente descobre ali, né? Tudo. Acho que esse é o objetivo mesmo, assim, aqui, né, com essa iniciativa também, acho que como profissional, e eu gosto bastante de dizer para as pessoas que o objetivo é sempre incentivar as outras mães, e agora, em especial, nesse movimento que a gente está fazendo, incentivar o Sim, aleitamento materno, né, com e eu certeza. gosto bastante de dizer que incentivar não significa impor. Muitas campanhas são Exatamente. feitas de uma forma bem positiva. Eu acho que não é o nosso objetivo aqui, né? Com certeza, a gente está aí no Agosto Dourado, né, que é o mês do apoio e incentivo ao aleitamento materno. E a gente tem vários princípios aqui, enquanto Espaço Le Boyer, enquanto equipe, e a gente sempre olha para a individualidade de cada família e para o poder de cada mulher tomar suas próprias decisões sobre o seu corpo, sobre a história da sua maternidade, sobre a sua amamentação. Então, a gente sabe que a amamentação ela é muito desafiadora, a gente já falou um pouquinho na aula anterior lá com a Roberta, que mais de 80% das mulheres têm algum tipo de dificuldade em amamentar. Então, a nossa proposta é justamente isso, trazer informação. Hoje, especificamente, a gente vai falar principalmente das gestantes, então as mulheres que estão se preparando aí para a chegada do bebê, e aí a gente quer trazer bastante informação e a Lorena vai trazer bastante conhecimento dela a respeito desse planejamento. A gente vai falar um pouquinho também sobre itens de enxoval. E Lorena, me conta um pouquinho assim, como que você se preparou para a amamentação na sua gestação? Se é que você se preparou, É, tem mulheres que deixam para os finalmente, né? A hora que realmente. chega eu vejo, né? Como é que foi para É. você? Eu tive o acompanhamento de uma doula, né? Inclusive a Carol aqui do espaço, e acho que isso foi muito importante nessa preparação. E eu digo que ainda assim, a gente nunca está 100% preparado, porque cada Com mulher certeza. vai ter um desafio ou uma facilidade, vai ser o momento daquela mãe, daquele bebê, né? Então, assim, eu busquei me preparar lendo um pouco, a doula deu esse suporte durante esse período, e após o nascimento do Pedro, a sua ajuda, né, como consultora de amamentação, também foi muito importante para mim, nesse processo mesmo, tanto da gestação quanto após o parto. Então, minha Que bom. preparação ela foi nesse sentido, realmente de entender um pouco mais como funciona e ter essas pessoas ao meu lado que poderiam me ajudar mesmo, caso fosse necessário, e foi, né? Sim, sim. E mesmo com toda a informação, né, Lorena, eu Sim, sempre brinco assim que é igual andar de carro, sabe? Se a gente não sabe andar de carro, você não sabe andar de carro, alguém chega para você, mesmo que conte para você como é que é andar de carro, onde estão as coisas, que você veja vídeo na internet, não tem jeito, você só vai não aprender adianta. fazendo, e você vai deixar o carro morrer algumas vezes ali sem querer, e o negócio vai, e é a persistência, mas eu acho que para gestantes, a questão da informação ela é super importante. E aí, lógico, a gente fica também preocupada com o que é que eu tenho que comprar, né? O que é que eu tenho que investir, que a gente vai falar daqui a pouquinho.
mas eu acho que a melhor forma é realmente a informação, é investir em cursos, em grupos, em encontros. Existe a consultoria de amamentação para gestantes que já vem para olhar para essa individualidade, a gente examina a mulher, já faz todo o acompanhamento durante a gestação, tentando ver, identificar se ela pode vir a ter ou não alguma dificuldade, mas é somente na hora que o bebê chega é que a gente vai descobrir. E aí uma coisa muito curiosa em relação aos cuidados com o seio, né? Que também cada um fala uma coisa, a gente conversa com a avó, com a tia, com a mãe, cada um dá um conselho Com todo mundo. sobre o que fazer. Você fez alguma coisa de preparo do seio durante a gestação ou nada? Na verdade, não. Tive alguns palpites, Uhum. mas eu fui bastante na linha de que a preparação ela é natural do corpo da mulher, Exatamente. né? E isso até Exatamente. só voltando um pouquinho, assim, de assim, Sim, uma coisa que me veio à mente, assim, você falando dessa taxa tão alta, né? Eu me lembro muito essa questão da romantização também da amamentação, com sabe? certeza. E é lógico, é um momento de amor assim inexplicável. Mas aí talvez muitas mulheres, pela falta de informação, que é o que você está falando, né? Elas idealizam Sim, um momento que não acontece, e ali no momento da dificuldade, elas já se veem numa situação de que não vai dar certo. Nossa, não foi sim, como eu sonhei, então não vai dar sim. certo. E não é Acaba isso, se né? Realmente frustrando. isso, é realmente Exatamente. ter a informação para Sim, contornar a sim. situação, né? Quantas mães eu não atendo, às vezes, de segundo filho, sabe? Que fala, nossa, Cindy, se eu soubesse de tudo isso lá atrás, e assim, não tem o que fazer, não tem como voltar no tempo, né? Mas É, era o que era possível para aquele momento. Então, hoje, Lorena, a gente tem tanta informação que é só a gente querer se preparar, sim. estudar, ler, se informar e, lógico, com fontes seguras, com Uhum, profissionais confiáveis, né? E essa questão da preparação do seio, ela vem também cheia de mitos e sim. receios, e desde a gravidez já começa um monte de palpite mesmo, né? Aí você fala, ai Uhum. meu Deus, faço ou não faço? Aí fala com o ginecologista fala uma coisa, fala com a enfermeira, ela fala outra, né? Mas o que, que tem de estudo científico? Que não existe nada que a gente faça para preparar o seio. Quem prepara o seio é o próprio corpo. A Uhum. gente tem algumas glândulas ali perto do nosso mamilo que vão liberando tipo um olhinho natural que vai lubrificando, então vai preparando, então não tem que fazer nada. Tem gente que passa pomada de lanolina, bucha, né? A gente ouve várias Uhum. histórias assim. Então não precisa, porque não faz diferença, já é comprovado cientificamente. A única coisa que não vai fazer mal, que pode ajudar um pouquinho é a questão do sol. Então, se quiser tomar sol 2 vezes por dia, ali no horário mais fraquinho do dia, né? Pôr os peitos para fora lá e tomar um sol, isso ajuda a fortalecer um pouco a pele, mas o que vai fazer a amamentação fluir é o momento da chegada do bebê e é a pega que vai preparando o seio, é o momento da própria amamentação, né? E aí vem toda essa questão dessa preocupação com esse planejamento. Então, a primeira Sim, etapa acho que é a questão da informação, né? A gente se sim. preparar, Uhum. entender o que esperar quando o nosso bebê nasce, e aí vem a tal da lista de enxoval, o que, que eu ponho na minha lista de chá de bebê, e todo mundo pergunta, ah, já tem isso, já tem aquilo. Então, vamos falar um pouquinho sobre essa questão e aí, antes da gente entrar nessa lista, nos itens, conta pra gente primeiro o que faz uma baby planner, né? Porque muita gente não conhece, eu mesmo conheci não faz muitos anos. É uma profissão que é bem recente, né? Então, o que que Sim. é? O que que Uhum. você faz exatamente? Como que você pode ajudar as mulheres nesse momento? É uma profissão relativamente nova. A gente já tem algumas profissionais atuando há algum tempo, mas eu acredito que a gente está passando por um momento de expandir mesmo a atuação das baby planners no Brasil. Eu brinco que há alguns anos atrás a gente não imaginava fazer um casamento sem um cerimonialista, né? Sem um É verdade. cerimonial. E acredito que em pouco tempo as pessoas vão também ter essa mesma percepção da profissão de baby planner, de não conseguir, de precisar de ter essa vontade realmente de ter alguém ali que ajude nesse planejamento, né? Uhum. É, eu falo assim, existe já uma rede de
foi grande, um movimento grande voltado para a gestante, no que diz respeito à parte de saúde, mas não Sim, necessariamente na parte de organização e planejamento. sim. Então, a ideia é realmente essa, né? Existem várias outras necessidades mesmo, né? Um turbilhão de coisas para organizar, é um enxoval, né? Como você disse, montar a lista completa do enxoval, específica, personalizada para aquela gestante, para aquele bebê, auxiliar a montar o quarto do bebê, né? A parte de decoração, quais móveis são Sim, imprescindíveis ou não, organizar eventos, acompanhar a gestante fase a fase, semana a semana. Então, o papel da Baby Planner é realmente esse, apoiar as famílias nesse planejamento para a chegada do bebê. Então, legal, essa é a Lorena. função da Baby E Planner. nossa, eu imagino que deva otimizar muito, assim, o nosso tempo, Sim, a questão de direcionar os nossos recursos, ver o que é prioridade para eu comprar, quando que eu compro, como, as opções de preço, que às vezes a gente fica nessa loucura de pesquisar, né? E a gente vai ter uma live, gente, no dia 10 uhum, de agosto, que a gente vai conversar com bastante calma, bem detalhadamente, porque eu particularmente tenho muita curiosidade, assim, sobre o teu trabalho, como é que funciona. E existe toda uma ideologia, né? A gente estava conversando outro dia de que, porque as pessoas têm uma ideia de que, eu vou contratar uma baby planner, é só para quem tem dinheiro, para quem quer não, investir, para uhum, quem vai gastar muito, né? E na verdade, às vezes é justamente o contrário, né? A gente estava falando justamente sobre, às vezes você adquirir algo que é seminovo, então de você sim, pensar nessa questão, você já tem outro filho, como é que você vai organizar esse novo enxoval? Então, nossa, eu fiquei perdida em muitos momentos, tiveram muitos itens que eu comprei que eu nunca usei, sabe? E que você compra porque você tem medo, vai que um dia você precise usar, né? Então vai ser bem legal que acho que depois a gente vai conseguir na live entrar mais a fundo nesses detalhes, né? sim. Essa questão da consciência mesmo, né? Sim, sim, com Do certeza. consumo e é um serviço que a gente pode, como Baby Planner, na verdade, fazer com que a gestante economize, né? Uhum, Montando uma lista realmente bem planejada, uhum. personalizada. Então, o objetivo realmente é esse. Muito legal, E, Lorena. e aí, agora aqui, né, tendo a oportunidade de estar com vocês, né, no Sim, espaço, eu vejo como um potencial ainda maior da gente levar esse apoio para as gestantes de uma forma realmente multidisciplinar, sim. né, em que existe toda uma equipe envolvida. Uhum, Por exemplo, você como consultora de amamentação, né, dando sim, esse suporte para itens que são realmente bem polêmicos, como os itens sim, relacionados à amamentação. Então, acho que realmente eu vejo como muito valiosa essa parceria que a gente está sim. fazendo aqui É dentro do muito legal, espaço. Lorena. É muito legal ter esse olhar integral, né? Porque é justamente o Uhum. que eu acabei de falar, assim, a gente às vezes acaba comprando vários itens que você não sabe nem se você vai usar e que às vezes não são mais recomendados. Quantas mães, nossa, que Sim, compram coisas que a hora que chega, às vezes na consulta para mim, são itens às vezes que atrapalham ainda mais a amamentação, que podem trazer ainda mais problemas. E a gente sabe, é importante dizer que existe uma indústria por trás da uhum. amamentação que quer vender, né? Então, o Uhum. que falarem pra gente assim, olha, compra isso daqui, porque isso daqui vai ajudar na tua amamentação, você vai e compra, principalmente se você estiver sentindo dor, se você tiver com alguma dificuldade para amamentar. Mas acho que a gente tem que ter muita cautela e essa conversa é muito legal, porque para quem está nessa área como baby planner, tem que estar sempre se atualizando, porque especificamente dessa parte de enxoval de amamentação, muda todo dia. Algumas coisas que eram recomendadas no ano passado já não é mais. Então a gente tem que Sim, estar se atualizando, nós que trabalhamos com amamentação, as consultoras, né? Então essa conversa é muito legal, porque senão você pega um profissional que não está se atualizando, que não está preocupado com isso, às vezes vai te indicar um item que vai, na verdade, trazer muito mais problemas do que soluções, né? Então, eu acho muito legal e muito importante
essa interdisciplinaridade, né? Da gente estar falando a mesma língua, da mulher não se sentir perdida. Nossa, mas um falou aqui para usar, o outro falou para não usar. Claro que não. Então, assim, é ciência, é estudo Sim, científico, né? é levar uma informação com mais segurança, né, Cindy? Com Uhum, embasamento mesmo. Como a sim, gente disse lá no começo, sim, a opinião da gestante, ela sempre vai ser respeitada, né? A decisão exatamente, final é dela. Mas exatamente. ter um profissional que pode realmente orientar de uma forma que haja ciência envolvida é diferente, né? Para realmente Sim, mostrar esses riscos, quais são os uhum, impactos. Falando desses itens polêmicos, por exemplo, né? A gente tem a concha, a chupeta, a mamadeira, exato, né? Como baby planner, como que eu vou me posicionar ou orientar a mãe, a gestante, em relação ao uso sim, desses itens. E aí, eu lembro também não somente dessa questão da indústria, mas uma coisa que é muito comum, né? Todas nós já passamos por isso. São as famosas listas prontas da internet. Ixi, eu fui uma das que peguei, Nossa, viu? Eu peguei umas 10. Eu falo, mas isso aqui acho que eu não vou usar, sabe? é É muita coisa. muita. Elas divergem muito entre listas. Não Exatamente. existe uma harmonia, porque Uhum. ali a probabilidade é altíssima daquele site, daquela empresa, construir uma lista que o favoreça e não Sim, que favoreça sim, a a gestante, mulher, né? exatamente. E especificamente desses itens de amamentação, é assustador, porque todos os itens relacionados à amamentação, eles estão em todas as listas. Sim, Então, vem uma lista realmente completa, sim, né? sim, Independente do desejo da mulher, sim. independente do que ela planeja, do que ela imagina que vai ser a amamentação para ela. Então, realmente tem bastante divergências, bastante coisa aí que dá para a gente. Tem muito assunto para conversar Sim, com sobre certeza. isso. E assim, a gente vai falar na live mais detalhadamente sobre cada um desses itens. Então, para você que está assistindo a nossa aula aqui, não esquece, marca na agenda, dia 10 de agosto, às Sim. 8 horas da noite. A gente vai estar lá no Instagram do Espaço de Boyer falando sobre esses itens. E aí, Lorena, só para a gente exemplificar, né? Porque as mães chegam aqui no consultório e elas me falam, ai, Cindy, porque eu levei, quando eu fui para a maternidade, eu já levei a concha, já levei bico de silicone, já levei a chupeta, já levei tudo, porque vai Tudo, que, todos os itens da lista. vai que eu ia precisar de alguma coisa, né? Então, só um exemplo, tá? A concha de amamentação, que muita mulher usa porque acha que vai formar bico, para ficar mais prático, para não ficar molhada ali de leite e tal. Gente, a gente não usa mais, a gente não recomenda mais a concha. Ai, Cindy, mas eu gosto, eu acho que é confortável, para mim tá bom. Tá bom. Se você quer usar, existe uma forma certa de usar. E ainda assim, envolve muitos riscos, porque fica abafado. Então, tem risco de infecção para você, tem risco de infecção para o seu bebê. Então, os riscos não superam os benefícios de você ter um Sim, conforto que você pode fazer de outras formas para essa questão, por exemplo, se o leite está vazando muito. Então, a concha é um item que a gente não indica mais. Quando as mães chegam para mim falando que está usando concha, eu já falo, joga fora. Não é nem guarda para dar para descarta. alguém. Você vai chegar na sua casa e vai pôr no lixo, porque é o tipo de coisa que a gente nem presenteia, né? E, enfim, assim, então é um item que a gente elimina 100% e a gente vê profissionais ainda recomendando. E às vezes não é por mal, é por falta realmente de se atualizar, né? Então a gente vai Sim, falar sobre chupeta, sobre mamadeira, e é legal lembrar, né, Lorena, que a gente não toma partido de nenhum não. extremo e de que a gente sabe que é uma decisão de cada família, principalmente a questão da chupeta, né? A gente sabe a hora que o negócio aperta. Eu sou mãe, eu sei bem como é, mesmo sendo consultora. A hora que o negócio tá feio, a gente vai e pega a chupeta para tentar acalmar. Então, isso é uma escolha, só que esse tipo de escolha desses itens que a gente vai conversar na live tem que ser escolhas feitas de uma forma muito consciente. Então, Sim, enquanto gestante, para se preparar
né? Como é que eu vou saber qual item comprar e se eu compro e se eu uso ou não? É você saber todos os riscos e benefícios que envolvem aquele utensílio e na hora que você está ali com o seu bebê, cogitar da possibilidade, vou usar, não vou usar, se eu usar, como é que eu identifico que está causando algum problema na minha amamentação? Então a gente vai voltar para falar mais sobre a chupeta, a Sim, mamadeira, bico de silicone e muitas outras tudo. coisas, né? E Lorena, me fala assim, para a gente dar aqui algumas dicas para as mamães que estão nos assistindo, quais são os itens que realmente são fundamentais, assim, que a gente não precisa pensar duas vezes e que podem ajudar bastante a gente na nossa amamentação. Não sei se você usou algum da tua Eu vou dar experiência também. um exemplo, assim, que eu não conhecia e que foi bem útil para mim e que eu consideraria ele como essencial. Mulheres que têm o seio grande, por exemplo, o uso da tipóia pode ajudar muito, Sim. principalmente naquela fase inicial em que você realmente está se adaptando, né? Tem várias variáveis, Uhum. né, em adaptação, a pega, a gente não está com muito jeito em como segurar o bebê, então a poltrona ou a cama, onde quer que você esteja amamentando, então são muitos pontos para você ali realmente se habituar, né? É um Uhum. processo, eu vejo a amamentação como um processo. E Sim. aí a tipóia, por exemplo, é um item que, se a mulher tem esse tipo de corpo, talvez seja um item realmente interessante, essencial para Sim. ela já ter no enxoval, Exatamente. E né? aí que entra a questão da personalização, né? Se você tá vendo a Sim, mulher, tá conversando com sim. ela, olha só, faz As muita diferença. rosquinhas também, né, que são também uma alternativa para essa questão da sensibilidade. As fraldinhas Exatamente. de pano, que a gente usa bastante. Sim, E então, assim, são itens que às vezes são mais simples do que o que a gente encontra nas famosas listas, sim, e que eles não estão nessas listas prontas e que eles podem ser bem exatamente. mais úteis mesmo. Com certeza. E aí, como você disse, assim, uma coisa não descarta a outra. Pode ser que em algum momento a mãe, né, a gestante agora se planejando para esse momento de amamentação, ela possa precisar de algum item é, lá na frente, que Sim. não necessariamente ela precisa comprar agora. Então, Que esse ela nem sabe se trabalho ela vai usar, né? É o é, caso, tem algumas coisas que assim, eu acho que se a pessoa tem condições financeiras, fala, ah, vou comprar porque eu quero ter, e se eu não usar, eu presenteio alguém e tudo mais, se você tá nessa condição, alguns itens a gente acaba usando, às vezes a bomba, de tirar sim, leite, mas ainda assim existe um monte de poréns, a gente não usa bomba no início da amamentação, que pode trazer complicações, então a gente também vai falar sobre isso na live. Mas sim. são itens que a gente não precisa ter no enxoval, porque você nem sabe se você vai chegar a usar, né? Se você vai Uhum. precisar. É isso que Então, a é gente bem pode legal falar um de pouquinho pensar. depois também na live, né? Assim, pensando assim, como que eu posso dividir em fases mesmo essas aquisições, né? Exato, Esses exatamente. investimentos, É, né? Não é que cada não seja fase é uma coisa. importante, mas para um início, talvez Sim, não precise você ali ter aquele investimento médio alto para descobrir mesmo como vai ser a sua amamentação. Então, esse é um ponto exatamente. bem importante também Sim, eu acho de que ser tem um outro item que aprofundado. também, assim, é bem fundamental que a maioria usa bastante, são poucas as mulheres que não se adaptam, que é a questão da almofada, da amamentação, né? Uhum. Eu conheço, tem várias mães que eu já atendi de gêmeos, e aí existe uma almofada específica para gêmeos, que você consegue amamentar simultaneamente. Então, tudo isso são coisas que são Uhum. personalizadas e direcionadas exatamente para aquela mulher, para aquela história de amamentação. Então, eu acho que se a mulher consegue ter esse acompanhamento de uma baby planner, de uma consultora, que já vai examinar, Sim, já vai olhar, já vai falar, olha, você pode ir por esse caminho, pode comprar isso que provavelmente você vai usar. E também lembrando que existem outras formas da gente otimizar, né, a questão de recursos financeiros. Então, por exemplo, a Tipóia, que você comentou que é maravilhosa para as mulheres que têm o seio grande, mas se a mulher não tem condições de comprar,
vai conseguir improvisar, às vezes amarrando uma fralda, lógico, não vai ficar tão confortável, mas tudo isso é o tipo de informação que você tem a partir de a gente avaliar se você tem a necessidade disso. E aí isso existe outros 1 milhão de itens aí Sim. que a gente poderia citar que a gente tem que olhar de uma forma individualizada para cada família. Sim, cada mulher, cada mamãe, cada bebê, né? Exatamente. Bom, gente, o nosso tempo aqui está acabando. Eu queria agradecer vocês que estão assistindo, agradecer você, Lorena, pela sua participação. Foi muito legal, muito rico. E quero convidar vocês, lembrando da nossa live dia 10 de agosto, às 8 da noite, lá no nosso Instagram, que é o Espaço Le Boyer. Se você tem qualquer dúvida, qualquer dificuldade em relação à amamentação, em relação a esse planejamento, entre em contato com a gente, acesse o nosso site para conhecer um pouco mais do nosso trabalho, da nossa equipe. E entre em contato com a gente, manda um e-mail, uma mensagem no WhatsApp se você estiver precisando de algum tipo de ajuda. E Lorena, para a gente fechar aqui, eu queria te fazer uma pergunta. Se você pudesse dar um conselho para você quando você estava grávida em relação à amamentação, qual seria esse conselho? Bom, pergunta de só, $1 né? milhão. Primeiro, obrigada a todo mundo que está aqui prestigiando a gente. E acho que com certeza é essa questão da rede de apoio, Cindy. Eu tenho isso muito forte, então eu busquei ter essa rede, mas lá atrás talvez eu fortaleceria ela ainda mais. Né? Acho que ainda muitas mulheres entendem essa rede de apoio como ali a rede familiar, que é uma rede de apoio muito importante, sim. Mas tem muitos profissionais que podem te auxiliar, ser essa rede, ainda na fase de gestação, não somente após o parto. Então, acho que isso para mim vem muito forte quando você me faz essa pergunta. Que legal, Lorena. Isso é fundamental. Isso é fundamental, ainda mais se a gente for olhar para os dias atuais. Que nem sempre a gente está perto da família, que as vovós já não têm mais aquela disponibilidade que tinham antigamente, as vovós são super modernas, todo mundo trabalha, né? As mulheres conquistaram aí o seu espaço, vem conquistando cada vez mais, e às vezes a gente se vê muito solitária, né? Então, com certeza, estruturar essa rede de apoio de profissionais, que você tenha confiança, que você vá ali no momento de dificuldade, e também a rede de apoio virtual que vem crescendo, né? Olha só que maravilhoso isso que a gente está podendo fazer aqui hoje. E os grupos que a gente tem aqui no espaço, que são super importantes. Tem muitas mães que falam, nossa, se não fosse o grupo, eu não sei o que seria de mim, né? De poder desabafar, de poder trocar, de levar várias amizades para fora dali do grupo. Então, com certeza, a rede de apoio, ela é um item do enxoval aí, fundamental para a gente pensar e ir estruturando durante a gravidez, né? Quem são as mulheres que eu quero que estejam próximas de mim? Quais são as histórias de amamentação delas, né? Porque a gente sabe que isso pesa muito. Então, eu vou querer ter ao meu lado, com certeza, mulheres que nos incentivam, mesmo que tenham amamentado ou não, mas que nos incentivam, que trazem esse olhar aí de companheirismo. Positivo, né? Essa visão positiva mesmo. Exato. A gente precisa cada vez mais disso. E nesse mundo da maternidade, acho que levar essa mensagem positiva, independente do que a gente está falando, acho que é cada vez mais importante entre nós, mulheres. Então, com certeza. Lorena, muito obrigada. Adorei o nosso bate-papo. Obrigada a você, eu adorei também. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê aí na próxima aula. Até mais, gente. Até, gente. Tchau.